que não tem o que fazer. Tá? É assim que caminha a humanidade. É assim que caminha a humanidade. Descrição da matéria. O que nós vamos ver nessa matéria, como é que vai ser, etc. Bom, a descrição da matéria está aí. Tá? Vocês podem ler e por si só já chegar a uma conclusão. Você vai mandar depois por e-mail, gente? Isso aqui é tudo inegável. Vai tudo para vocês. Vai tudo no site. Tá? Então, mas não tá fácil a gente ver em casa. não, dá para traduzir. Mas se você não está fazendo em hebraico nem em egípcio, eu vou dar uma ajuda para vocês. Tá? Então, o que essa matéria é? Fábio, qual é a nossa matéria? Muito bem. E você pode ler para mim em voz alta para que o pessoal lá do lado consiga ouvir também o que é essa matéria, a descrição? Arqueologia e Geografia Bíblica é um curso de formação que estuda o contexto histórico e cultural da Bíblia. Os monumentos antigos da região bíblica, Mediterrâneo, Ásia Menor, Egito, Mesopotâmia e Irã, para ajudar a compreensão correta das Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento. Nesse curso, igualmente, faremos estudo do espaço geográfico compreendido nos relatos bíblicos, dos movimentos históricos, políticos e econômicos, dos povos e tempos bíblicos. Basicamente é isso, arqueologia e geografia, não vai ser só geografia, arqueologia por quê? Porque a arqueologia ela vai fazer o estudo dos povos da antiguidade. Então, se você ler a Bíblia, você precisa estar sabendo do contexto histórico em que aquela narrativa está acontecendo. Por exemplo, a circunstância histórica das narrativas que dizem respeito à vida de Abraão são totalmente diferentes do contexto histórico do contexto da vida de Paulo. E não dá para confundir uma história com a outra, não dá para confundir os contextos históricos uns com os outros. O povo judeu pré-exílico é diferente do povo judeu pós-exílico. O povo egípcio do antigo império é diferente do povo egípcio do médio império e do novo império. Tudo isso nós vamos ver dentro do contexto do que está acontecendo no mundo. Então, gente, praticamente Bíblia nós não vamos usar muito nesse curso, tá? No sentido de que nós vamos abrir a Bíblia, ler o texto e tal. Para isso serve o panorama do Antigo Testamento. Nesse curso nós vamos ver o que está por fora, o que está orbitando ao redor daquele texto que você tem na Bíblia, tá? Então nós vamos ver aquilo que está acontecendo no mundo das épocas que nós vamos passar, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e onde isso está acontecendo. Por exemplo, no Velho Testamento tem um texto que diz assim: no Novo Testamento, desculpa, e subiram o povo, no contexto, o povo da Galileia subiu para Jerusalém para adorar. Por que subiu se a Galileia fica ao norte e Jerusalém fica ao sul? Mas eu sei. É lógico que você sabe. Você tem que saber. Porque nesse caso é uma montanha. É uma montanha, é um vale. Ou é uma montanha ou é um vale? Digamos assim, na perspectiva de quem está em cima, é um vale. Mas eu estou falando de quem está lá embaixo. Então a gente tem que entender essa geografia, a gente vai entender. Nós vamos analisar a topografia, todo do lugar, não só de Israel, mas de todo o Oriente, para vocês entenderem por que, por exemplo, que o povo ficou 40 anos no deserto. Por que o povo quando saiu do Egito, eles pegaram vamos assim dizer, as estradas secundárias e terciárias e não as estradas primárias, né? Eles não pegaram a autobahn. Por que não? Tem todo um contexto. Por que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, etc. Há um contexto histórico ali. Tem Deus atuando? Tem. Mas há um contexto por que está acontecendo aquilo. Tá? Então nós vamos ver além da região, nós vamos ver monumentos
cidades, porque é a parte da arqueologia. A parte de geografia é essa topografia que eu falei. A parte da geografia, da arqueologia é monumentos e coisas que estão acontecendo naquele contexto. Por exemplo, numa das células, vou pegar aqui a célula que a gente estava. Nós lemos um texto lá em Josué, que diz que eles fizeram uma pilha de pedras, como é que se chama isso? Uma estela de pedras, né? Porque eles fizeram isso ali, daquele jeito, daquela forma. Por que as pirâmides, por exemplo, são construídas de pedra? A gente vai ver aqui. Tá? Então, os monumentos, tudo, a arte, tudo vai ser influenciado pelo contexto histórico. Não, isso é apologética. Tá? Não entendo, Márcio. Nesse curso, vamos fazer estudo, tal, isso aqui eu já falei, movimento histórico, político, econômico, blá 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 blá. Então, vamos para a papirografia. Em geral, nos cursos nós temos bibliografia, né? Mas no nosso caso é uma papirografia. Desculpa, nada a ver. Enfim, o livro-texto de vocês é esse daqui que está aparecendo aí na tela do pessoal da videoconferência, tá? Esse é o livro-texto que vocês devem ler. Tá? Por quê? Esse é um livro muito bom para esse contexto que você, Marlene, estava falando, para entender. Porque na aula, gente, 16 aulas de 1h30, você não vai ver muita coisa não. Isso aí é os flashes, mas um livro desse é muito interessante. Então, a Bíblia e a arqueologia é o livro de vocês. Agora, você é daquele, eu não estou falando isso, tá? Isso aqui agora está em off. Se você é daqueles assim que, sabe, não gosta de gastar para comprar livro, então eu te dou uma sugestão. Vai lá no Google, tá? No Google tem um monte de abinhas, não de abinhas, né? De abinhas, ou de abas. E numa delas está escrito assim, ó, Google Livros. Abre lá e coloca esse título aí, porque o livro está disponibilizado no Google Livros. Na íntegra? Praticamente não. Nenhum livro eu acho que no Google Livros desse tipo tá, mas esse aí tá. Isso eu estou falando para o pessoal do Japão, inclusive, tá? Porque acho que a gente não vai mandar um livro para vocês. Vocês podem pegar no Google Livros. Em português. Certo? Então, esse é o livro texto. Se você quer, esse aí é praticamente só de arqueologia. Se você quer um livro que fale sobre a geografia, você vai usar esse daí. Esse não é obrigatório, mas é interessante. Recém-comprado, está quentinho, inclusive, está que nem um pão na padaria. Saindo quentinho do forno. Tá? Então, esse livro também é um bom livro para você dar uma estudada. Mas tem no mercado? Tem, eu comprei essa semana, semana passada. Passado, gente, tem muito tempo que a gente não achava, foi muito difícil. Não, esse aí tem, esse aí é um lançamento novo. Foi novo assim, teve. Eu vou estar falando desses 5 livros aqui. Eu sei que para a escola de conferência é um pouco complicado de ver, mas está na bibliografia que eu vou passar para vocês do Ciro, não se preocupe. Tá? Eu quero falar sobre esse livro aqui, Arqueologia do Velho Testamento. Também recém-saído. Comprado, aliás. Esse livro da Arqueologia do Velho Testamento também é muito bom. Ele é da... Qual é a editora? O próximo livro, esse vermelhinho aí do meio, Arqueologia Bíblica. Ele é um livro fininho, bem fininho mesmo. Ele tem umas 100 páginas, que é o básico do básico do básico do básico. Tá? Mas
fica aí como referência. Eu não gostei porque eu achei esse livro muito mais completo. Quem me segue é um livro de referência. Bom, se a gente tem então os 2 primeiros, não precisa comprar esse terceiro? Não precisa. Você precisa ler o primeiro. Tá, não. Esse terceiro é apenas como complemento, tá? Ele é bom, mas ele é básico mesmo, é uma introdução. Eu vi esse também da arqueologia bíblica, é bom. E tem o último ali, que é a arqueologia das terras da Bíblia, que é da Paulus. Quando é da Paulus, é católico, e é um livro, vamos dizer, teológico, ele é bom. Em geral, os livros da Paulinas da Paulus são bons, quando se refere a essas questões de estudos, que cá entre nós, grandes estudiosos são os padres. Também não tem padre, não diria isso, mas... eu estudar um pouquinho. Mas em geral, quando você conversa com um padre, ele tem um bom conhecimento. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que você tem que aprender com eles. Tá? No sentido de estudar bem. Então, esse livro da Paulus é um livro bom. Tá? Existem outros? Existem. Tem um chamado Geografia Bíblica. Fininho, também dá para comprar, só que ele é bem antiguinho, assim, meio assim, ralinho. Eu prefiro esse daqui. Tá? Mas você vai encontrar outros livros sobre arqueologia e sobre geografia bíblica, mas os melhores, eu diria, são esses daí. O mercado brasileiro tem muito pouco a questão de livro muito escasso. Vou colocar um tempo agora. Gente, vamos fazer o seguinte, depois vocês anotam, tá? Senão se a gente for começar a correr aqui atrás, vamos prestar atenção, senão o nosso tempo ele é bem limitado. Eu vou dar um tempo depois para vocês, se sobrar, para vocês anotarem. Não, a gente só está dando o nome do livro, né? E vai estar na emenda, sei que está na emenda, vamos destacar. Que vai chegar para vocês até o final do semestre, garanto. Isso aqui é demais já. Eu fiz a emenda agora de tarde, às 7 horas, acabei. Pastor Júnior mandava assim pra gente um dia antes. Um dia A gente chegava aqui na classe, a gente tinha material. Eu sou daquela antiquado mesmo. Eu quero que o aluno venha para a sala de aula para aprender. Não venha já querendo achar que sabe e tal. Não, vai vir aqui. É uma assim, teologia bíblica aqui. Mas a nossa pastor Júnior era Tá bom, vamos dar para você esse teu grupo, tá? O pessoal chora demais. Bom, julgamento final. Julgamento final. Vocês conhecem essa imagem aí? Alguém conhece essa imagem? Sabem dizer o que é? Vocês que são versados em egiptologia. Nada? Nem ideia? Hieróglifo? Hieróglifo. Mas isso aí está dizendo alguma coisa. Já que você não sabe ler hieróglifo, é uma aula. Eles estão pesando lá no coração. Isso aqui é. Dá para desligar uma das luzes ali para ficar mais claro? Só desligar essa filha aqui, por favor. Sempre é a outra. Tá? O que nós temos ali? Essa é a sala Essa é a sala do julgamento de Osíris. Vou contar um pouquinho a história para vocês, já faz parte da matéria. Tá? Os egípcios acreditavam o quê? Não dá para ver direito, eu tive que abaixar um pouquinho, mas tudo bem. Depois que a pessoa morria, tá? Ele ia para essa sala do julgamento. Então esse aqui é um defunto. Está escrito aqui, não foi eu que inventei, não. Está escrito aqui no papel. Defunto. Nessa sala havia uma balança e havia Anubis. Anubis era um deus que ele era o responsável pelo julgamento. Então, havia essa balança e Anubis colocava um coração numa ponta e uma pena do outro lado. Se o coração fosse mais pesado que a pena, ele seria trucidado eternamente pelo um monstro, um
crocodilo gigante. Se ficasse igual, se desse aquela coisa assim, ó, tirou 6,5 na média do então ele poderia entrar para um descanso de Anubis, tá? de Osíris, desculpa. Tá? Então tinha a pena de Meat, de Maet, e tinha um coração. A pena era uma pena mesmo. Então o que essa mitologia simboliza? Que ele tinha que ser leve de coração. Porque se ele fosse pesado de coração, ele seria trucidado e morto. E havia Tote, que era o deus da sabedoria, que anotava todas as coisas. É ele que tinha o livro da vida na mão. Então, se ele anotava o nome do cara lá, beleza, pode passar. Se o Tote não anotava, ficava com o monstro ali, que eu não esqueci o nome, e ele trucidava. Essa é a cena clássica do julgamento pós-morte, segundo a concepção egípcia. Tá? Bom, o que isso tem a ver conosco? Isso. Então, julgamento final significa isso. %20% a primeira prova, 20% a segunda prova, trabalho 50% da matéria e participação 10%. Se o seu coração for pesado e não chegar no 6,5, eu vou largar vocês para o monstro. Se vocês conseguirem acima de 6,5, vocês vão para o descanso de Osíris. Tá? Feito? Vitor, você achou que é só chegar tal e tem que correr atrás do. E como é que fica a participação daquele pessoal que cada hora daquele negócio? Eles vão participar. Quero ter certeza. Tem alguma coisa para falar aí, Lucas? Abaixou a cabeça. Já tira a nota dele. Você quer falar alguma coisa aí sobre o julgamento, sobre a prova? Tá bom, desliga o som. Obrigado. Então lá. Primeiro tema da introdução à arqueologia e geografia bíblica. Gente, é o seguinte, sobre o trabalho. O trabalho tem que ser um trabalho de 7 a 10 páginas de corpo. Não adianta você colocar página inicial, gravura, introdução, conclusão, bibliografia, e aí corpo, uma página. De 7 a 10 de material produtivo. Esse material que você vai produzir, a sua parte acadêmica, o que é? É um tema que você vai escolher dentro daqueles que nós vamos abordar aqui. Tá? Então é um material que você vai ter acesso. Se você tiver algum tema específico que você queira ver, venha falar comigo que nós achamos. Tá bom? As aulas vão até junho ou até quando? Até junho. Junho. Terminando mês 6. 6, dia 21. Por ali, 21. E aí é um dia de recesso e começa de novo. Antes disso, tem uma outra coisa que eu quero ver vocês. Deixa eu dar uma. Você vai disponibilizar na internet? Está tudo disponibilizado na internet, não se preocupe. O vídeo é assim, quer já saber se. É porque ele não quer copiar ainda. Percebi. Você já tem também? Nada. Fala. Só para te avisar, a gente está vendo só o bastante, não está te vendo, tá?
começar com o conceito de arqueologia, apesar de que eu não sei o que está acontecendo aqui, não deveríamos estar aqui, mas vamos ver o que aconteceu. Só um pouquinho, gente. Onde é que foi parar o slide que era para estar aqui? Tudo bem, vamos do jeito que está, porque melhor é improvisar. O que é, Márcio? É isso aí. Bom, vamos lá. Eu tinha aqui o que nós vamos ver, mas talvez não no outro slide, mas eu vou perder depois. Vamos lá. Conceito de arqueologia. A matéria de hoje, introdução à arqueologia e geografia bíblica. A matéria de hoje nós vamos ter que passar aqui na base do vamos ver em 1 hora. Conceito de arqueologia, o conceito de arqueologia bíblica, geografia da arqueologia bíblica, seções de arqueologia bíblica, arqueologia bíblica geral e arqueologia da Palestina, fontes de arqueologia bíblica e a fé religiosa, etnografia do Antigo Oriente Médio, escavação de um tel, métodos de análise arqueológicas, tá? Então hoje é introdutório. Nós não vamos entrar nos conceitos mais bíblicas em si, mas eu quero colocar alguns conceitos nessa aula inaugural e depois daqui para frente nós vamos construir o nosso saber a partir dessa base, tá? Então essa será a matéria de hoje. Introdução. Conceito de arqueologia. O que é arqueologia? O que seria arqueologia? Que é arqueologia, gente. Nunca assistiram Indiana Jones? Todo mundo que na minha época queria ser alguma coisa parecida com um arqueólogo, né? Indiana Jones, né? Fazer um monte de coisa, matar um monte de nazistas, conseguir a arca da aliança. Estudo de procurar tesouro escondido. Essa é boa, procurar esse tesouro escondido, né? Coisa antiga. Praticamente. Mais alguma outra concepção? Que o que se encontra é verdadeiro tesouro, né? Normalmente, né? Não? Tem partes da arqueologia que não são nada dignos. Teve um cara que fez um achado muito interessante numa gruta, numa caverna em Israel, e ele encontrou alguns os manuscritos de cobre, muito importante. A única coisa é que achou isso nessa caverna, na parte que era os sanitários. Quer dizer, os caras esconderam debaixo da fossa, em outras palavras, os tesouros. Só que até o cara chegar lá, enfim, né, ele teve que. Exatamente. Já estava sequinho, mas enfim, nada que se molhasse também não desse o mesmo produto. Né? Tá? Então, às vezes tem coisas que não são tão boas assim. Vamos, por exemplo, pegar um esqueleto lá, quem não é muito versado nessa parte de anatomia também pode sentir meio nojento. Né? Tá? Então, mais alguém tem uma. Com certeza eu quase não ouvi, mas o cara que está na videoconferência então não ouviu nada. Pode falar alto, porque aqui é um dos poucos lugares em que você pode falar bobagens, pelo menos na minha matéria. O máximo que vai acontecer é te dar uma repreensão severa na licenciatura. Então fala alto. Então, estudo de construções antigas, cidades antigas. Estudo de construções e cidades antigas. É o estudo de tudo que já passou através dos fragmentos encontrados. Mas pode encontrar coisa grande, né? Não precisa ser fragmento. Fragmentos digo assim, que
Tá? Às vezes a gente faz um chinês quase completo. Quase. Faltou só um Quase completo. O quase é que dá o preço dele lá para cima. Né? Se eu tivesse. Conceito de arqueologia, mais alguém aqui da minha do lado? Sei lá, se eu posso. Eu posso chamar tipo a Simone, por exemplo, para dizer o que seria. Posso pegar você? Aí como você foi Fala. Então, se o pessoal não conseguir ler, o Vitor, com a sua voz de muitas águas, né, vai ler em voz alta. Estou falando mais alto aqui para o pessoal me ouvir. Não. A palavra arqueologia, do grego, significa literalmente todas as coisas antigas. Arqueologia é basicamente uma ciência. Pela observação, mas estudos separados. E os fatos são avaliados e classificados no conjunto. A arqueologia é também uma ciência comum, que busca construir muitas ciências, tais como a química, a antropologia e a zoologia. Então, é basicamente isso que o Márcio falou. Arqueologia, artefatos, monumentos, evidência material do passado que possa esclarecer as circunstâncias culturais e históricas de um povo, de uma nação, de um clã ou até mesmo de um indivíduo. Aquilo que pode colaborar para nós entendermos o contexto daquela pessoa, nós podemos classificar como arqueologia. E aí você pode encontrar desde uma caco de cerâmica até Egito, que era a maior construção humana do século XX. Tá? Então, tudo aquilo que que são coisas materiais do passado são para que se obtenha um sistema lógico de reconstrução do passado. Então, a gente vai ver aqui daqui a pouco, tudo sistematizado. Não adianta só chegar nas costas, né, e sair caindo no chão e achando que é arqueologia. A arqueologia começou dessa forma. Você chegava com a picareta nas costas e metiam. E, na maioria das vezes, eles acabavam destruindo toda uma cultura que estava numa determinada camada. E o cara estava a fim de só detonar. Entendeu? O cara estava, muitas vezes, estava a fim de encontrar um tesouro. Se ele passava por cima passava por cima do cadáver do camarada, ele ia atrás do tesouro. Só que lá pelas o pessoal disse, não, vamos se respeitar, né? Essa confusão aqui. Aí o pessoal e nasce a arqueologia. Certo? Então, como está escrito dele, descrito aqui, ó. Classificar um conjunto organizado de informações. Então, porque nós somos de datas. Datas é uma sequência. Tempo é uma sequência. Então, você, pelo menos na nossa concepção apologética, a gente vai falar sobre isso, né? Mas nós pensamos em ontem, hoje e amanhã. Então, você tem que usar da mesma forma. Ontem, antes de ontem, de ontem, mês passado, ano passado, vamos recuando no passado. Tá? Entendido? Mais para frente, então,
Obrigado, Paulo, pela sua lição. Estou também emocionado. Nós fizemos um conceito de arqueologia, mas aqui é uma arqueologia bíblica. Quem tem participado bastante, tipo o Keila, podia nos dar uma lição. Então, já que nós sabemos o que é arqueologia, É o estudo do Antigo Testamento. não é Keila. Antigo Testamento. Errado. A Bíblia mostra sobre a história bíblica em ordem, datas, o que se passava naquela época. Tudo que ela negócio, né? Mas foi assim, acertou os que estava andando, foi aquela metralhada. Só atirou, apertou o gatilho. Alguém gostaria de contribuir? Como o Fábio, por exemplo, queria te falar algo. Senão o pessoal não me vê. Estou ouvindo, sou todo ouvido. Eu não consigo excluir. Arqueologia bíblica é o estudo de toda a história. Não sei como complementar. Sei. É claro. Tá bom, vamos. O que eu chamo dos universitários? Ajuda do professor. Mas acho Ah, é mesmo, Vitor? Então, isso lembra a sabedoria, sapiência? Busca determinar a história do a pegar as histórias bíblicas. Só para o pessoal saber, o Vitor, que é o nosso camarada aqui, na verdade, ele não pense que ele assim ele não está lendo, está colando as palavras. Está para dar uma chance para vocês. A arqueologia bíblica pode ser definida como os artefatos antigos, antes perdidos, que relacionam ao estudo das escrituras e é a caracterização da vida nos tempos bíblicos. Foi exatamente isso que o Fábio disse. Mas o conceito serve exatamente, é o coração da vida. Então a arqueologia ela é de artefatos antigos. Perdidos ou não? Por que perdidos ou não? Por que eu coloquei essa cláusula? Porque uns são perdidos. Tá. Tem alguns artefatos que determinam você acha que, bom, sei lá, tal civilização morou nessa região, então a gente pode encontrar algumas coisas, supõe ser que pode encontrar algumas coisas ali. Isso não perdidos. Basicamente é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, ninguém nunca, nenhuma alguns anos, ninguém nunca perdeu as pirâmides. Certo? Aquele desenho lá do. Tem um desenho que eles perderam as pirâmides. Aquele desenho. Esqueci o nome dela. É, viu uma foto.
manuscritos dos outros, tá? Que alguns são famílias e outros não, só para que você tenha falar sobre isso. Então, tem coisas que um pouco, a gente vai ver como que se perdeu, mas outros nem tanto. Por exemplo, Jerusalém. Ninguém perdeu Jerusalém. É uma coisinha aqui do lado. Jerusalém, desde que Jerusalém ela é Jerusalém, todo mundo conhece Jerusalém. Você perdeu. Mas isso é uma matéria para a próxima. Troia. Mas a gente se perdeu e só foi descoberto por Schindler no final do século XIX. Tá? Schindler. Schliemann, acho que é. É Schliemann alguma coisa. Alguma contribuição? Geografia da arqueologia bíblica seria o que então? Primeiro conceito de arqueologia, de arqueologia bíblica, geografia da arqueologia bíblica. Podemos obter informações. Basicamente mas mais especificamente é os locais onde os fatos aconteceram. Então, por exemplo, Ur dos Caldeus, de onde saiu a geografia, vai mostrar o local onde saiu o Zígora, que tem lá, que a gente vai ver depois, o contexto da terra e tudo aquilo que aconteceu. É diferente do Egito, por exemplo. O interessante é que, por exemplo, quando é feita a edição da Babel, diz o que não usamos, mas deixa eu seca essa aula. Gênesis 11. Vamos ver. Gênesis 11. Vamos dizer que deu. E era toda a mesma família, de uma mesma fala. E aconteceu partindo eles acharam um vale na terra desse Sinear fica onde? É onde hoje é o Iraque. E disseram uns aos outros: queimemo-nos bem, e foi-lhes por terra, do betume por cal. Disseram: edifiquemos. Deu. Realmente você vai passar por cima desses campeonatos porque você quer achar ali a construção, e tudo indo embora. Só que aí é um contexto, para quem está na área de arqueologia e geografia, vai ver isso como uma informação muito importante. Qual é a informação? Semear, né? Mas o que chama a atenção, o texto está muito importante para nós, do ponto de vista de teologia e do ponto de vista de apologética. Material da construção. Não é só tijolos. Betume, tijolos, mas eram tijolos ou eram tijolos? Por favor, essa parte do texto. Ok, o que você pensaria aí? Qual
esse livro, seja ele de Moisés ou não, agora, porque isso é a questão de panorama do Antigo Testamento, o autor está dizendo o quê? Que esses caras que fizeram essa construção, eles pegaram e usaram tijolo, mas não apenas tijolo queimado. No deserto, você precisa ficar queimando tijolo, é meio, parece burrice. Faz uma função de arquitetura aqui é muito impressionante, porque o tijolo queimado ele pode sofrer muito mais pressão do que o tijolo secado. Ele tem que ser queimado. Ele é queimado, mas ele tem uma função a mais. Ele diz que é um tijolo queimado que foi usado para pedras. Em Simear era usado tijolos queimados e que mais? Foi engraçado. Essa piada que o pessoal contou foi boa. Mas enfim, tijolo e betume em lugar de primeira coisa, geografia bíblica. Na região de Sinear não existe pedra. Não existe pedra. Pedra. Então, se não existe pedras, usam o quê? O que eles tinham? O que eles tinham? Barro secado, queimado. Tá? E essa é uma região que até hoje ela é produtora de esporte inteiro. Eles usavam aí tijolo e betume. Piche é o quê? Petróleo. Então, toda a característica é aquela região ali mesmo. Em contrapartida, uma comparação com outro tipo de construção. Porque o povo está morando numa região onde só tem pedra. Não tem pedra. O povo, para quem ele está escrevendo, tem pedra. Que as pirâmides do Egito elas foram construídas com pedras ou pedras. Porque no Egito não são de tijolos. Israel é um país basicamente pedregoso. Ele não é argiloso. Tá? Então, o texto bíblico ele dá essa informação que é importante, porque o cara que está escrevendo ele nós estamos saindo de um país, Egito, estamos em um lugar, Israel, onde só tem pedra. E nós vamos construir. Mas, quando eles construíram a de Babel, eles construíram com tijolo. Estão entendendo a questão? Ele está tentando explicar a geografia do lugar da história que ele está explicando a Torre de Babel, que fica no você não vai encontrar, vamos assim dizer, construções à base de Israel. Basicamente, ela é a base de pedra. Por isso que as pirâmides são construídas de tijolo. Onde os egípcios construíram pirâmides, eles construíram de tijolo. As pirâmides no platô de tem a pirâmide. Tem mais de 2.000 pirâmides no Egito. Elas, porque foram construídas elas com tijolos e não tijolos queimados. Mas só na Mesopotâmia. Tá? Então, Egito tem pedras na Mesopotâmia? Não. Então, a geografia, a gente consegue entender o contexto da geografia das coisas que estão acontecendo no momento. Nós vamos dar na nossa sessões
seções de arqueologia e arqueologia da Palestina. Como eu avisei para vocês, aquela região ela é muito rica em diversidade. Tá? Em Israel, você vai encontrar no sul o famoso deserto do Negev. Tá? São os desertos mais áridos e mais do mundo, que fica ao sul do mar. E mais ao norte, na região que antigamente de Dan, que fica perto do Líbano, depois você vai. Depois coisa nenhuma. Eu vou falar agora. Tá? O que nós estamos falando? Esse aqui é o Oriente Médio. Só explicar para mim, por favor, que eu acho que é mais fácil. Mais baixo. Então, nos países baixos, mas o que eu não é assim. Egito, Península Arábica, a região dos Montes Árabes, nós temos o norte, a Turquia, Armênia, etc. Mas vamos ver uma coisa aqui. O pessoal está vendo? Dá um refresh aqui. O pessoal aqui. Mas enfim, vamos botando barco. A geografia é basicamente isso daqui, gente. Aliás, a geografia da Palestina, só para você ter uma ideia. Essa região de baixo é o deserto do Negev. É as regiões mais áridas do mundo. Não é a história de vai para o deserto do Negev, né? Na direção ao Sinai. Tá? Então é deserto, muito seco. Temos o Mar Morto aqui no meio. Tá? Esse é o Mar Morto. Rio Jordão. Mar da Galileia. Colinas de Golã, está escrito aí que é o problema hoje em dia de Israel e a Síria. Mas a parte norte de Israel, do Mar da Galileia para cima, é uma região muito bonita. Sabe? É muito interessante os lugares que são a fauna e etc. Fica lá. Um pouco mais no norte, nós temos o Líbano. O que nós conhecemos do Líbano? Essa região aqui é a região do Líbano. O que nós temos aqui? Tínhamos na época do Antigo Testamento, principalmente. As florestas dos cedros do Líbano. Inclusive a bandeira do Líbano tem a bandeira é vermelha, uma faixa vermelha em cima, uma faixa vermelha embaixo, fundo branco e o sol, que é a característica do cedro do Líbano. Depois a gente vai nessa região aqui. Era porque o que aconteceu do Império Romano, os romanos precisavam construir barcos. Barco se faz com madeira. Eles devastaram, praticamente hoje não sobrou dessa floresta de cedros, porque ela era uma muitas coisas. Então houve uma devastação. Tá? Então essa região, como você pode ver pela cor, é um desertão areia e pedra, na verdade. Não é dunas e tal. Não, é um retângulo. Não vê o horizonte. Tudo tem um sol. A Mesopotâmia tem dois rios, Tigres e Eufrates. Tigres embaixo, acho que o Eufrates não. O Eufrates em cima, e eles vão se unir até chegar no Golfo, que hoje é a região do Irã, do Iraque. Essa parte aqui, hoje é o Iraque. Não se preocupe, eu só estou tentando. Ela muda, é muito diversificada nesse local. Nós não temos montanhas muito altas,
o delta lá em cima, o Rio Nilo é o seguinte, até o deserto, uma faixa de 1,5 km por um lado, 2, 3 do outro lado. E aí, deserto. Então, a única coisa que tem no Egito é o Nilo. O resto é areia. E pedra não pedra grande, pedregulho, sal grande, do sal tem muita pedra. Nessa região aqui, ele é basicamente aquela ideia que nós temos. Não, essa região que eu mostrei aqui assim. Tem areias, pedras, tá? Então você pode ver, por exemplo, no norte, você vai ter florestas e diversidades, tá? Nós moramos aqui, esse mandar, tá? Que é um local desértico, tá? O Cáucaso faz que essa montanha de que impede ao macrocosmos, que é o Oriente, que tem essa diversidade enorme que eu falei para vocês. Tem o cosmos que é na Palestina, nós temos a mesma diversidade. Tá? Como eu falei, só você pode ver pelas cores, você consegue identificar a diferença. Você é falando de satélites também, né? Bom, a gente vai entrar em detalhes. Teologia bíblica e teologia geral. A teologia que é uma tradição oral, fóssil, cerâmica, moedas, objetos, monumentos, tudo que você possa documentar é primária da teologia bíblica. Textual, o que é um não pessoal, por exemplo. Vocês já viram papiro? Já pegaram papiro? Tá sentindo o papiro? Não? Não chega a ser um lugar trancado assim. Isso é antigo, né? Vamos pegar só não estraga isso, né? Pode tirar do plástico. Percebam a textura. Para vocês não demorar, porque o Fábio vai ficar aí. Para vocês. Não, isso aí é uma planta. Como é que se chama isso agora? Eu esqueci. Onde essa você poderia ter pedido? É um junco que nasce no. Eles colocam. É uma espécie de junco. Eles em várias tiras daquele junco, colocam descansam e colocam para secar. Prensa. Então isso pode ver. Isso aqui é raladinho, né? Ele não é. Mas e aqueles de antigamente? Desse material? É assim. Depois vocês podem. Esse material é o quê? O que vocês percebem material? Tocando no
você poderia me dizer sobre esse material? Áspero, certo. Mas faça uma análise técnica do material. Material orgânico, isso logo, consequentemente. O que é o material orgânico? Decompõe, fragmenta, ele vira quase como um pó. Tá? Nós temos muito poucos papiros da época, por exemplo, do tenta imaginar 3.000 anos esse trocinho aí indo de mão em mão. Papiro. Havia essas coisas de cerâmica, né? Que é papiro, porque no Egito, por exemplo, o clima é seco, tem quase 5, 6, 7% de umidade. Então, o que decompõe é a umidade. Tá? O papiro é uma fonte textual que você pode ver se você tiver isso em mãos. A tradição oral é o que a gente chama de mitologia, são as histórias que o povo conta. Aquelas lendas, essas histórias você pode contar outras. Tá? Outra coisa que nós podemos ver, esse infeliz aqui partiu dessa vida há muito tempo, mas ninguém é tão inútil que não pode servir pelo menos como um arqueólogo. Então o camarada está mas não sabemos quem foi, mas os ossos deles se pode achar muitos, por exemplo, saúde, alimentação, higiene dentária, etc. Qualquer coisa que você possa você faz os ossos do camarada. Porque você vai para os ossos. Você teve alguma má formação. Então, várias coisas você pode tirar de fósseis ou de ossos. Tá? Inscrições, como esse papiro que vocês podem ver aí, vocês virem, logicamente, que isso aí é feito pelo pessoal hoje em dia, não é nada da antiguidade. O que eu tenho da antiguidade está bem guardado lá em casa, 7 chaves, exposto na parede. Tá? Outra coisa que vocês podem encontrar é na cerâmica. A cerâmica ela é diferente para cada lugar. Cada povo tem uma cerâmica específica. Não só isso, cada época de um povo tem uma cerâmica específica. Então você olha um vaso e você pode determinar quando aquele vaso foi feito. Por causa que ele tem uma espécie de impressão digital nele. Como se pinta, como se faz, as bordas, etc. Dá para saber de que época, de onde, de como aquele artefato é. Tá? Então, todos os artefatos, objetos, monumentos, etc., pode ser muito peculiar. Por exemplo, rapidamente, só dá uma olhada e passa e me diz o que você pode dizer dessa. De onde é isso aí? Rápido. Passa. 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 Vai, demorou, passou. Não, isso eu já passou e eu comecei. Que bonito. Rápido. O que você pode perceber e me dizer sobre esse vaso? É de metal. Isso é importante, por incrível que pareça. É o material? Isso é prata pura. Mas o que é? O que você pode dizer? Rápido.
Então, Está bem detalhado, né? quem é estudioso e atento aos detalhes, e isso é uma característica que vai trabalhar nessa área, vai ver rapidamente, olhando para cá, que tem desenhos no estilo e como é que se diz? Objetos egípcios. Então isso aqui não é grego. Tá? Você tem uma serpente aqui segurando coisas. Serpentes em ornamentos é característica egípcia, não é grega, nem fenícia, nem guatemalteca. Tá? Então, você pode mais ou menos datar o objeto pela sua composição. Se você só olha os desenhos, já dá para dizer isso aqui é do Egito, isso aqui não é da Grécia. Isso daqui deve ter mais ou menos 3 anos. Mas enfim, tá? Porque você tem uma espécie de anime envernizado, sabe? Isso aqui, né? Mas antigamente não tinha esse tipo de composição. Mas, por exemplo, se isso daqui, como disse o Márcio, se isso aqui fosse de bronze, nós poderíamos datar. Se isso aqui fosse de ferro, nós podemos datar. Porque o homem só vai conhecer o ferro a partir de uma determinada época. O bronze a partir de uma determinada época. Precisa de tecnologia para se conseguir ferro, bronze e etc. Então tem como você saber, não é há 30 mil anos atrás, isso aqui não foi trazido de Marte. Eu acho. Enfim. Né? Entenderam a ideia? Mesma coisa você pode fazer com moedas. Moedas, quem trabalha com isso, ele sabe muito bem olhar e dizer qual é a época, quando, porquê e como isso aqui foi feito, cunhado, dependendo do material, que existe material que é mais, como as nossas moedas, né? Tipo latão, mais prateado, outro mais dourado, etc. Mas o que está escrito aqui, você tem como datar. Então tudo isso é material de fonte da arqueologia. Alguém tem horas aí? Tá. Então tem 15 minutos para dizer todo o resto da aula. Ótimo. Escavação de um tel. O que é um tel? Não é um tel, é um tel. No idea. Tel é uma palavra árabe que significa monte, montanha. Montanha não, mas se diz isso colina, pequena colina. Em árabe é tel. Escavação de um tel é mais ou menos isso daqui. Quando o arqueólogo ele chega a um determinado local, ele tem uma ideia de que lá vai achar alguma coisa, o que ele faz? Ele pega a sua picareta e o seu secador de cabelo e vai para lá. Para que um secador de cabelo? Exatamente. Tá? Se não tiver energia elétrica, vai fazer função de gás. Bateria. Tá? Por quê? Ele vai começar a remover ele vê você está, imagina, na Mesopotâmia, você está andando, você vê na terça-feira a visita que vai chegar no domingo, de tão plano que é. Tá? Então você olha, é tudo plano. E de repente, no meio daquele plano, você vê um monte assim. Você pode pensar, alguém deve ter feito alguma coisa ali debaixo de alguma coisa, porque não vem do nada esse tipo de elevação. Então aqui o arqueólogo vai lá e ele começa a retirar as camadas de cima, certo? E conforme ele vai fazendo isso, ele vai catalogando. A primeira camada ele tira, apareceu uma coisa, então ele vai olhar como é que as características daquela primeira camada e vai escalando ao redor. Se ele vê que aquela composição, tanto da areia quanto da argila ou do barro, o que for, mudar, significa que nós estamos mudando de cultura. Deu para entender? A parte mais de cima é uma cultura, a parte de baixo é uma outra cultura, a parte de baixo é uma outra cultura. Então, conforme você for descendo nesse monte, né, você vai escavando, você começa
pessoal está fazendo. Vocês estão vendo que ele, aqui no canto, não permite, mas é quase como quando você vai numa escavação, é um degrauzinho. Você fica olhando, o que o cara está fazendo? É porque ele está escavando até onde que ele veio, chegou no limite. Chegou naquele limite ali, que não tem mais aquela composição, ele vai parar e vai fazer ao redor para ver o que aconteceu naquela camada arqueológica. A estratificação. É, isso aí. A primeira estratificação é uma cultura, a segunda estratificação, a segunda cultura. Tá? Então, um tel é isso, é um monte de que eles vão começar a escavar e achar. Escavar assim. É um monte que você está lá em cima do monte, você começa a tirar as coisas, vai, careta e tudo mais. Você encontrou a primeira cultura, limpou a região, tá? Aquela cultura ali. Tem aqueles artefatos e tem aquelas ruínas. Aquilo é a cidade A. Aí você começa a cavocar mais para o lado, onde não está o artefato, um pouco mais para o lado, você encontra uma outra camada. E você faz a escavação ali. Cidade B. E assim vai. Entendeu? Princípio da sobreposição dos estratos. Não é estratos de banco, é estratos mesmo de camadas. Camada C, mais antiga do que camada A. É lógico? Deu para entender isso? O que está mais embaixo é mais antigo. A não ser que o cara é aquele que está com a chave, chaveia a gaveta e joga a chave dentro da gaveta. Exatamente. Então, camadas mais superiores são as mais novas. As camadas mais inferiores são as mais antigas. Então, o que aconteceu? O Schindler na cabeça. Enfim, o cara, ele chegou lá em Troia e ele disse: eu vou achar Troia. Tá bom. Começou a cavar. E foi cavando. Cavou. Até que ele chegou num ponto que ele disse: acho que agora eu encontrei a Troia da Ilíada. Aí ele foi olhar e a datação do carbono, 14, ele dá uma data muito mais antiga do que a Troia da Ilíada. Aí ele descobriu que no processo que ele está cavando para baixo, ele destruiu a que seria a Troia que ele está procurando, porque ele foi na marreira. Aí foi abrindo, chegou no fundo, disse: rapaz, não tem mais nada aqui para baixo, e agora? Aí eu estava assim, só aqui. Já foi. Então, algumas coisas, claro, você consegue, que é um primeiro buraco, algumas coisas você consegue pegar do lado e tal, mas ele acabou praticamente destruindo a grande descoberta dele. Mas ele ficou famoso porque ele encontrou Troia. Mas ele encontrou. Também destruiu, mas ele encontrou. Tá? E ele é considerado um dos pais da arqueologia, porque ele, depois dessa, como é que eu diria isso? Besteira, lambança que ele fez, ele parou para pensar: rapaz, acho que a gente tem que sistematizar o próximo. Aí começou a sistematizar o que nós falamos antes. Tá? Então, a arqueologia é uma coisa sistemática, é quase como um trabalho de detetive. Você chega na cena do crime, o que o detetive tem que fazer? Já chega lá bagunçando, pegando as coisas, tal, tirando do lugar, se a caneta está fora do lugar e tal. Não, tem que ficar intacto o local e ele vai começar a minuciosamente ver os detalhes, pegar e tal. A arqueologia é a mesma coisa. Você chega num local, tem que catalogar, tirar foto, fazer um monte de coisa, um processo, e aí depois, se der, ele retira aquele artefato, vai para a catalogação, depois vai para o museu, sei lá onde ele vai, mas já está tudo catalogado, tem foto, tem tudo, se alguém precisar, está lá. Por isso que é um sistema. A arqueologia bíblica e a fé cristã tem tudo a ver, porque nós, do nosso ponto de vista, nós queremos pegar esse livro chamado Bíblia e mostrar que os fatos que estão lá narrados se realmente ocorreram. Tá? Para isso, nós só temos uma ciência que pode nos dar a possibilidade: a arqueologia. Porque a arqueologia estuda as coisas do passado. Né? Então, a arqueologia bíblica e a fé cristã, a fé religiosa, ela se desenvolve no século XX e nós vamos ver quais são os resultados dessa festa do século XX. Passando. Métodos de análise arqueológicas.
análise da numismática. Numismática da palavra numis, que significa moeda. Tá? Então nós temos a análise numismática que eu falei para vocês, numismática. Que é o cara vai olhar a moeda e vai dizer, se aqui está a cara do Dom Pedro I, logicamente isso daqui não pode ser da época de Cabral. É o óbvio. Mas tem toda uma ciência atrás disso. Aí você vai começar a fazer o ranking, vai ver que se tem uma cara de Dom Pedro I, então por volta lá do início do século XIX, 1820. Entendeu? Então, e as moedas contam muita coisa mesmo. Um rei que conquistou um determinado povo, ele é tão eu mesmo que ele fazia moedas dele, fazendo propaganda, dizendo eu sou o máximo porque eu consegui conquistar os povos. Tal, entendeu? Então você tem como fazer análise. Outra análise que nós tínhamos falado é a osteológica, são análises de ossos, e aí vem muito essa questão do pessoal como é que se chama? Que faz na IML. Faz análise. Forenses, exatamente, os forenses. Os forenses, exato. Então, a análise de ossos para dizer o que aconteceu com o camarada. Por exemplo, essa você acerta. Há 5 anos atrás, eles encontraram uma rainha, a múmia de uma rainha, a mais famosa faraoa da história do Egito, baseados num dente. Num dente eles descobriram a mulher. Por quê? Ele tinha uma múmia lá, que eles achavam que era uma empregada que estava jogada no chão. E dentro, lá no outro local, tinha um baúzinho com um dente dentro, com o nome da rainha, Hatshepsut. Estava lá, catalogado, selado, direitinho. Eles pegavam aquele dente, tiraram o dente dali e foram lá na múmia e então é ela. E ela tinha empregadinha uma patroa lá, virou a rainha mais famosa do Egito. Que depois nós vamos falar sobre ela, porque ela é uma pessoa muito importante, inclusive na história bíblica. Tá? Então, se identificou através de um dente, um osso, qualquer coisa que você pode identificar. Tá? A etnoarqueologia são as características étnicas. Você sabia que Jesus não tinha olhos azuis? Provavelmente não era loiro? Acabou com o seu cristianismo, né? Você agora virou mormon. Desculpa, não posso falar essas coisas. Mas enfim. Por que nós sabemos que Jesus não era loiro ou tinha olhos azuis? Porque o judeu da região naquela época não tinha olhos azuis. Olhos azuis são os caucasianos ou os euroasiáticos que têm essa característica. Palestino, semita, não tem essa característica. Então, tem muitas coisas que nós podemos, só olhando a formação dos povos, saber migrações, por exemplo. Lá na Rússia, uma região que nós temos lá, tem muita gente com eu vou usar a palavra, o Márcio vai falar, né, tá? De características orientais. Tá? Então, da onde que eles vieram? Da Suécia ou da Mongólia? Eu acho que eles vieram da Mongólia. Então, mas como é que eles vieram para aqui? Aí você começa a fazer o estudo, vai descobrir as migrações que ocorreram na época de Gengis Khan, etc. E tal. Então, as características da fisionomia dizem muita coisa. Gente, é muita coisa que dá para falar, mas não eu tenho que ficar falando aqui. Né? Análise do solo, amostras de terra, como eu falei para vocês. Num lugar tem lama, no outro lugar tem areia. Não dá para confundir as duas coisas. Então, amostras de terra é mais ou menos a mesma coisa que amostras de ossos. Pode dizer muita coisa para nós. A agricultura pode se desenvolver no meio do deserto? Se não for no Israel atual? Não. Não pode. Tem que haver irrigação. Irrigação perto de rios. Perto de rios, canais, civilizações, tecnologia. Porque não é só você pegar uma picareta e começar a espichar e cavar um buraquinho no rio até a plantação. Não é simples assim como a gente acha.
Tem muita coisa que tem que ser feita, tem que ter tecnologia para isso. Tenta pegar uma machadinha de bronze e abrir um canal para você. Você não abre canal com uma machadinha de bronze, a não ser que você queira levar a vida inteira para abrir um córregozinho. Tá? Análise de solo. E análise de cerâmica, foi o que eu falei para vocês antes. Você pega a cerâmica, você tem como dizer de onde é que ela é, o que ela estava fazendo lá, etc. E tal. Inclusive, através da área do estudo forense, dá para descobrir se lá dentro tinha óleo, se lá dentro tinha vinho, se lá dentro tinha não sei o quê. Se você sabe que, por exemplo, numa região, naquela ânfora tem vinho, significa que os caras teriam vinho e não saquê. Dá para entender? Então a dieta deles era baseada em cima de vinho, em cima de cereais, etc. Você dá para saber muita coisa só analisando um artefato qualquer. Já? É? Foi igual mesmo. É que tem uma parte que eu não sei falar. Deixa assim mesmo. Tá? Bom. Deu para entender? Depois vocês analisam o texto e vê se a tradução está boa, tá? Alguma pergunta, alguma exclamação, alguma indiscrição sobre essa matéria? Isso aqui, gente, não foi um pouco pesado, mas é para você se situar no que é arqueologia e no que é geografia. Em cima disso, todo o conhecimento que nós temos vai ser embasado. Quando eu voltar a falar sobre a geografia, sobre clima, chuva, não chuva, cereal, não cereal, etc. Tá? Perguntas? Dúvidas? Lembre-se. Claro. Ué. Você vai ver que não é tão dramático esse livro. Ouvindo se eles nascem você e eu vou Bom, espero que tenham gostado, que vocês vão encerrar aqui. Professor, agora eu vou tirar o papel do plástico, porque